Olá para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. 2026 definitivamente já começou. Nosso convidado de hoje é o pastor Silas Malafaia. Nós vamos conversar sobre política, eleições, é claro, judiciário e, claro, sobre a revogação também da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos e como isso impacta o campo conservador, já que Silas Malafaia é uma liderança do campo da direita brasileira. Malafaia, obrigado por participar aqui do programa. Olá, meu amigo Paulo. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Pastor Malafaia, eu começo perguntando ao senhor, eu queria mais detalhes sobre uma declaração que o senhor deu no dia em que Flávio Bolsonaro, foi até uma reportagem aqui da coluna, foi anunciado como o candidato da família para enfrentar o presidente Lula em 2026. E o senhor fez uma postagem, não citou nenhum nome, mas disse ali que havia uma afobação na direita. Eu queria abrir espaço para o senhor explicar qual seria essa afobação do campo conservador. Boa tarde. Bem, eu acredito, Paulo, que a política ela tem uma dinâmica, ela tem que ser estratégica. É bom dizer que eu não pertenço a partido político nenhum. Eu não sou vinculado a nenhum partido político. Eu sou um cidadão que... Entrar aqui para interromper. Como é que pode interromper? Eu sou um cidadão... Tá ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Entrou uma ligação. Tá, perfeitamente. Perfeitamente. Eu sou um cidadão que emite opinião, certo? Como qualquer cidadão tem direito num país democrático. E eu sempre disse, tem várias reportagens que eu sempre falei que eu sou um aliado, não sou um alienado. Eu sou um aliado, mas não sou alienado. Eu penso. Já discordei de Bolsonaro várias vezes, certo? E nunca perdi a amizade com ele, mesmo discordando em público. Quero só lembrar, para poder construir aqui com você isso, uma reportagem um dia depois que acabou a eleição de prefeito. Um dia depois, eu dei uma entrevista grande para Mônica Bergamo, grande, que repercutiu em todo o país, onde eu fiz questionamentos a Bolsonaro, porque eu acho que isso é democrático. Eu fico muito preocupado quando você transforma a política igual a clube de futebol. O cara é flamenguista, corintiano, palmeirense, Botafogo, vascaíno, fluminense, sei lá o quê. Ganhando ou perdendo, o cara está lá aplaudindo. Se você transformar a política igual a torcida, isso não vai prestar, isso não vai servir. Porque a política ela tem o objetivo do quê? De ajudar o país, de transformar a nação para melhor, certo? De governabilidade. Então, se você quiser usar isso como paixão, não vai dar certo. Então, qual foi a minha palavra? Eu disse que foi precipitado a maneira, não só precipitado, como a maneira que foi lançado. Pare para pensar. A Michelle, esposa de Bolsonaro, um dia antes vai a Bolsonaro. Ele não fala nada. Um dia depois, o Flávio vai lá e vem com a notícia. Aí eu tenho que fazer uma análise. Olha, eu não tenho nada contra o Flávio, sou amigo de toda a família. O Flávio tem seus valores, não vim aqui denegri-lo, certo? Mas eu fico aqui pensando, o presidente está debilitado emocionalmente, Bolsonaro está debilitado emocionalmente, porque, olha, quando essa turma do PT recebeu condenações e que foram julgados em todas as instâncias e condenados, ninguém chorou, ninguém ficou emocionalmente abalado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa sabe o que faz, ela não entra em depressão. A injustiça é um dos fatores externos para levar uma pessoa à depressão. Então, nem Lula, nem José Dirceu entrou em questões emocionais, porque eles sabiam que é o culpado. Agora, Bolsonaro, isso é uma prova, gente. Isso é impressionante. Eu sou psicólogo, sei o que eu estou falando. Isso é uma prova. A pessoa, quando se sente injustiçada, ela é levada à angústia, pode levar a quadros de depressão. Então, como é que o filho de Bolsonaro, numa conversa particular, no momento emocional de Bolsonaro, ele vai lá e tira a candidatura e chega aqui, ó, meu pai disse que sou eu e acabou. Não, comigo não. Não é assim. Não é assim. Nós temos que entender que é uma construção. O senhor acredita que então, Bolsonaro, pastor, o senhor acredita que Bolsonaro
não está com a faculdade mental 100% para escolher o candidato à presidência? Não. Não é questão de faculdade mental. Ele não tem problema de faculdade mental. Eu estou dizendo que uma pessoa abalada emocionalmente, ok? Essa pessoa fica vulnerável. Recebe a visita de um filho. Eu não sei o que, é que ele falou para Bolsonaro. Eu não sei qual foi a conversa dele. Então, o momento emocional de Bolsonaro, ele é frágil. Frágil por essas injustiças, essa covardia, essa farsa de pseudo-golpe, certo? Que condena um cara inocente. Então, ele está emocionalmente, ele está chocado. Antes dele ir para a prisão e de eu ser impedido de falar com ele, eu tive com ele. Abalado emocionalmente, correto, eu também estaria. Certo? Como é que você é condenado? Como é que você vai para uma prisão sem merecer? Então, para mim, você tirar de uma pessoa no momento emocional agora, com poucos dias de decretação de prisão, não, eu não vou aceitar isso. E outra, como é que o Bolsonaro decide isso e não conversa com a esposa? Até a esposa é surpreendida com essa notícia, Michele? Então eu disse, bem, peraí. Primeiro, é precipitado, é por uma fala no WhatsApp, meu pai disse que eu sou candidato e acabou. Isso não é assim. O senhor A política conversou tem com a um monte de Michele, conjectura. com Michele Bolsonaro depois do anúncio de Flávio? Como é que é? O senhor conversou com Michele Bolsonaro após o anúncio de Flávio? Como é que foi essa conversa? Sim, falei com ela. Ela disse para mim, olha, o Bolsonaro não me falou nada, pastor. Eu não sei, ele não me comentou nada. Eu vou estar com ele, né? Ela ainda não tinha estado com ele, eu liguei para ela para saber. Michele, como é que é isso? Eu queria saber. É mulher do cara. E outra, não é uma mulher que é a dona de casa, é uma mulher que está na política. Correto? Então, eu achei estranho. Ele falou, pastor, eu não sei. Se o senhor foi surpreendido, eu também fui. Isso é a palavra de Michele. Ela não falou mal de Flávio, não criticou Flávio, não fez nada disso. Mas ela falou, eu também estou surpresa. Então, como se traz uma notícia num embate desse, pesado, certo? Que não é brincadeira, o cara chega e diz, meu pai disse que sou eu e acabou. Não, eu não sou criança. Eu não sou massa de manobra de ninguém. Eu falei, peraí. Primeiro eu disse, olha, a esquerda está dando gargalhada. Isso é coisa de amador. Não conversa com os pares, com o apoio. O que a gente tem que entender é o seguinte, Paulo, uma coisa foi a eleição de Bolsonaro em 2018. Não se compare Bolsonaro com Michele, com nenhum filho dele. Bolsonaro é um fenômeno, ok? Ele veio como um candidato solo, tá? Sem apoio, com um partido com 10 segundos de televisão. Ele é um fenômeno. Tá? Não venham para cá querer fazer repetição de coisas que nós não temos. O momento é outro. O momento requer conversas. O momento requer falar com toda essa liderança que depois apoiou Bolsonaro. Então, para mim, quando eu vi a notícia, eu achei precipitada, achei no momento errado que o Bolsonaro, com poucos dias na prisão, emocionalmente, ele já vinha debilitado, porque não é brincadeira isso, uma injustiça desse tamanho. Então, eu achei que foi completamente errada e que eu não vou engolir. Só isso. Não vou engolir de pronto. E atacar, amém, tá bom, palminha. Não, não é assim, não. Pastor, o senhor acredita que o ideal para o campo conservador, portanto, seria Bolsonaro externar essa preferência, no caso Flávio, e a partir de ter essa preferência, que o campo conversasse para chegar a um consenso? É isso? Antes de dizer, mesmo que o Bolsonaro tenha falado para ele, eu não vou dizer que o Flávio é mentiroso, por favor, mas mesmo, olha aqui, vou chamar aqui os líderes para dizer, olha, essa aqui é a opinião do meu pai, como é que nós vamos, o que vocês acham? Como é que é isso? Não é vir aqui botar na goela de todo mundo. A maior prova, minha gente, a maior prova, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. Qual é a empolgação que teve o nome de Flávio? Nenhuma. É só você reparar as reações. Tá bom. Sim, ok, parabéns. Ok. Qual a empolgação? Qual é a empolgação até dessa militância da direita hoje, que existe uma militância da direita? Cadê a empolgação? Nenhuma.
O senhor acredita que se Olha, fosse outro nome haveria mais empolgação? E qual seria esse nome? eu acredito que se fosse construindo, tá certo? Para se chegar, o que é o melhor? Eu vou dar aqui minha opinião. Até o final aqui eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu não vou ficar aqui. Eu não sou cara de ficar em cima do muro. Eu vou dar o que eu penso. Eu vou dizer aqui para você o que eu penso. Mas nós estamos aqui construindo esse bate-papo. Vou deixar a turma curiosa porque eu vou falar. Mas eu acho que é uma construção. Não é uma coisa que um cara chega e diz assim: atenção, olha, meu pai falou que sou eu, acabou. Ninguém tem acesso ao pai dele. Nem a esposa sabia. Então, peraí, gente. Vamos devagar com a louça que o santo é de barro. Não é assim que se faz. Tem que ter conversa. Como é que vai ser isso? Quem vai ser o vice? Como é que vai ser? Por que ele é o melhor? Não é o melhor. Vamos conversar, vamos conjecturar para poder chegar a uma conclusão do que é o melhor. Essa é a minha singela opinião. Sim, eu sei que o pastor aí deixou um suspense no ar, dizendo que vai falar aqui ao longo da entrevista. Eu fico feliz, eu sei que o senhor não fica em cima do muro, é bastante decidido nas convicções, mas essa posição, quando o senhor fez essa primeira postagem nas redes sociais, suscitou a impressão de muitas pessoas na classe política que o senhor teria uma preferência ou por Tarcísio como candidato ou por Michele. É por aí? Eu já queria, porque como a gente tem vários assuntos para abordar, eu já queria que o senhor externasse de forma clara a sua convicção. Então eu vou colocar para você. Eu digo uma coisa para você. A política, como eu falei, é dinâmica. Uma coisa Sim. hoje pode mudar amanhã. Fatos políticos mudam tudo. Agora, eu vou chegar nisso e fazer uma coisa para você interessante. A esquerda, quando ela observa um inimigo, eles mentem, criam narrativas mentirosas para denegrir o cara, para bater no cara. Eles são expert nisso. São os reis das fake news, reis dos factoides, reis de denegrir pessoas com frases de efeito. A candidatura de Flávio Bolsonaro, qual o ataque da esquerda? Onde é que a esquerda deu um primeiro tirambaço em cima dele? Onde expoentes da esquerda, não, esse cara é isso, é aquilo, e constrói logo uma narrativa para ter o cara. Eu não vi ninguém da esquerda, eu não vi ninguém de governo Lula atacar Flávio. Que coisa interessante. É como estão dizendo assim, é esse aí mesmo. É esse que nós queremos. É esse, que venha ele. Então, para mim, Silas Lima Marva, por favor, repito, não sou de partido político. Olhando o que está acontecendo, para mim, uma chapa, né? Minha opinião, que também não sou dono de verdade. Quero deixar bem, eu não sou dono de verdade. É minha percepção. Uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestinos. Vou contar um episódio para vocês aqui, que é muito interessante da eleição onde Bolsonaro perdeu. Tá? Então, para mim, o Tarcísio... Aí você pega a pesquisa, e é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. Não tô, pelo que eu vejo na pesquisa, tá? Pelo alto índice de rejeição de ambos. Tá? Então, Tarcísio e a Michele como vice, porque representa tudo isso. Então, agora eu vou contar um episódio que talvez eu nunca falei isso na imprensa. Mês antes da decisão de quem seria o vice na chapa de Bolsonaro, no mês de junho, eu pedi para falar Bolsonaro presidente. Sim, 2022. lá em 2022. Tá? Aí Bolsonaro, quero falar particular com você, não quero esses puxa-saco tudo em volta, eu quero só eu e você. Aí marcou comigo, 3 dias depois eu estava no Palácio. Só eu e ele. Eu disse assim para Bolsonaro: Bolsonaro, por que você acha que Lula escolheu Alckmin? Minha pergunta primeiro para ele, que eu gosto de perguntar
para poder ver a percepção da pessoa. Aí o Bolsonaro, aquele jeitão dele, falou: Malafaia, é porque ele está escolhendo um cara do Sudeste e bababi, barababá, aquela coisa. Eu falei: bem, eu vou te dar aqui a visão. Lula, você tem que reconhecer qualidades, virtudes, né, até de quem você vai combater, para saber como é que ele age. Ele é um tremendo de um estrategista. Eu disse assim: bem, então eu vou te explicar. Lula sabe que tem uma grande diferença de votos sobre você no Nordeste. E São Paulo é o calcanhar de Aquiles para ele. Se você tiver uma distância de voto muito grande a teu favor, você tira a diferença que você vai ter no Nordeste. Então ele escolheu Alckmin. Alckmin chamou ele de ladrão, esculhambou, arrebentou, mas porque ele escolheu, Alckmin foi governador 2 vezes em São Paulo, encarna o estilo do paulista, ele sabe que você vai ganhar dele em São Paulo, mas ele quer diminuir a distância. Então eu disse assim: agora, Bolsonaro, você tem que devolver o remédio para Lula. Escolha alguém do Nordeste para teu vice. Braga Neto é um cara decente, é um cara do bem, mas ele não soma. Depois dá a ele o cargo de ministro da Defesa. Aí eu disse para Bolsonaro: Deus é minha testemunha. Eu não uso o nome de Deus em vão. Bolsonaro está vivo e pode confirmar isso. Eu falei: pega o Gilson, que era ministro, que foi ministro, né? Gilson Machado. Gilson, sanfoneiro, inteligente pra caramba, bocudo. Eu falei: pega o Gilson, bota como vice, na primeira semana do programa eleitoral, põe ele o tempo todo, depois solta ele no Nordeste. Você vai diminuir a tua rejeição e vai dar o troco a Lula lá no Nordeste. Uma hora de conversa. Quando acabou a conversa, ele disse assim: cara, é um negócio para pensar. Muito bem. Um dia antes, tá? A convenção foi domingo no Maracanãzinho. 3 horas da tarde do sábado, Bolsonaro me liga: Malafaia, não dá não, já está tudo acertado. A minha resposta para ele: em Cristo digo a verdade, não minto. A eleição é tua. Se você quer perder, o problema é seu. Você está dando um tiro no pé, porque o Braga Neto não vai somar. Você quer proteção para você antes de ganhar a eleição? O Braga Neto não soma agora, Bolsonaro. Mas a decisão é sua. Bem, essa foi a minha palavra. Eu não sou dono da verdade, eu não sou o cara entendido, mas na minha percepção, não adianta vir: olha, eu vou logo eliminando. Mas Malafaia, eu já conheço a conversa. O Tarcísio é de centro. Aí, vamos parar aí um pouquinho. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? O que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: quem elege é o povo. Se nós tivéssemos uma direita pura, grande, top, beleza, mas nós não temos. E Bolsonaro, isso aqui é muito importante, Bolsonaro não entregou um ministério importante ao Centrão, nenhuma estatal, e governou. Mas teve que abrir algumas concessões, porque esse é o jogo político. Então, quais são as outras características? Quais são as outras características, pastor? O senhor, quando falou da Michele Bolsonaro, enumerou ali uns 4 pontos ali: evangélica, filha de nordestino, né, mulher, enfim. Do Tarcísio, o senhor disse: ele é de centro. Bom. Por que o senhor acha que ele deveria encabeçar a chapa à presidência da República? Bem, primeiro, governador de São Paulo e está fazendo um excelente governo. Se ele estivesse fazendo um péssimo governo, está descartado. Um beijo, um abraço. Vamos ser. Aqui eu não tenho paixão, Paulo. Eu não tenho paixão por homem, no sentido político. Né? Eu não tenho paixão. Então, Tarcísio está fazendo um bom governo. Bolsonaro disse para mim, a última vez que eu tive com Bolsonaro na casa dele, a última, a gente conversando sobre isso, ele falou: Malafaia, Tarcísio é um gênio. É só ver a formação de Tarcísio. Ninguém se forma no IME, em primeiro lugar, se não for gênio. Falou: esse cara é um gênio. Você dá um material para ele ler, para discutir, 3 dias depois ele sabe mais do que todo mundo. Inclusive, então, sobre São Paulo, Bolsonaro fez essa declaração também, que quando... Ele falou para mim sobre
São Paulo? Sobre São Paulo, né? Quando o Tarcísio escolheu Tarcísio para ser candidato em São Paulo, ele não conhecia muito, e aí estudou e passou a conhecer. Isso aí. Então, para mim, Tarcísio está fazendo um grande governo com uma grande aprovação. Isso é um ponto. Outra, ele é um cara do centro e da direita, foi ministro de Bolsonaro. Eu já critiquei Tarcísio. Como eu digo para você, se eu tiver que criticar, eu critico. Como critiquei Bolsonaro. Mas criticar uma pessoa não significa descartá-la ou achar que ela é incompetente. Então vamos parar com essas paixões, porque a gente não vai ganhar a eleição na paixão. E outra, vamos lá? Vamos lá. Todo mundo sabe, ok? 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais um. Hã? Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. Olha, eu estava vendo comentário agora, ainda há pouco, político, sobre essa última pesquisa, de que tem 20% de voto nulo, né? De gente que não quer votar. Essas pessoas, elas não são de ninguém. Elas têm que ser atraídas e sentirem que esse é o cara. Então, não adianta paixãozinha política, não adianta morrer de amores por A ou B. Na minha opinião, o Tarcísio é competente. Nós precisamos de um homem para resolver problemas estruturais dessa nação, que tenha competência para isso. E ele tem. E ele tem, é só ver o que ele está fazendo em São Paulo. Então, essas qualidades dele, olha, e vou te ser franco, ele é tão parecido com o Bolsonaro que ele não é um político hábil, como o Bolsonaro não era. Bolsonaro não tinha uma habilidade, né, de bastidor. negociação política, não. Não, ele não era isso. E o Tarcísio também. Eu fico vendo até a gente reclamar, porque ele não é um cara de ficar loteando tudo para todo mundo, como Lula, que de 23 ministérios no governo Bolsonaro passou para 37, para agradar a todo mundo, e entregou estatais, e nós estamos vendo aí prejuízos bilionários que Bolsonaro teve superávit, bilionário, porque entregou a turma para poder governar. Então, Tarcísio vai governar, não vai entregar estatais e ministérios grandes a grupos políticos para fazerem a arruaça da corrupção, e vai governar. Então, ele tem a qualidade, ele tem a competência. E eu vou ser honesto em uma coisa, eu não sou desonesto. Eu disse para o Flávio, mandei uma mensagem para o Flávio. Eu disse, Flávio, você não tem musculatura política para competir nesse nível. Não estou dizendo que ele é um incompetente, por favor. Você pode ter competência para governar uma nação, mas não ter musculatura política para enfrentar o pleito. Eu não estou dizendo que ele é incompetente, por favor. Não estou fazendo essa declaração. É meu amigo, mas eu tenho que ser. Eu disse assim para ele, Paulo. Ô, Flávio, eu aprendi uma coisa. Amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Para você dizer para um cara que ele está com mau hálito, tem que ser muito amigo. Então eu vou falar com você. Você não tem musculatura política para isso. Você é um cara bom, você é um cara bacana, você tem feito um bom trabalho no Senado, mas você não tem estrutura. E só o nome do pai dele não vai fazer ele ganhar a eleição. O senhor fez essa revelação aqui na entrevista dessa sua mensagem para Flávio Bolsonaro, também fez uma revelação aqui defendendo abertamente a candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República, tendo Michele Bolsonaro como vice. E agora eu lhe pergunto, depois desse anúncio, se o senhor pretende trabalhar politicamente, seja por meio dos seus canais de comunicação ou mesmo conversando com a classe política, para tentar fazer Bolsonaro recuar na candidatura de Flávio e abraçar a candidatura de Tarcísio, ou não? Se é uma opinião que vai ficar por isso mesmo, ou se o senhor pretende articular para alterar esse tabuleiro político que está colocado? Paulo, eu não faço articulações políticas, eu não converso com senadores, sabe? Com deputados. Eu não faço isso, nunca fiz isso, sabe? Eu nunca fiz isso. O que eu faço, se você observar, quando tem uma temática, seja na Câmara ou no Senado, eu mobilizo as pessoas para pressionarem deputados e senadores em temáticas que estão em votação,
no Senado ou na Sim. Câmara. Mas eu não sou articulador político, eu quero ser honesto. Eu não tenho essa capacidade. Agora eu vou falar com um cara do PSD, vou falar com um cara do PP, vou falar. Eu não tenho telefone nenhum presidente de partido. O único que eu tenho é Valdemar da Costa Neto. Eu não tenho nenhum telefone. Ah, também, pô, tem que ser honesto. O do. Oh, meu Deus, o que é da Universal? Marcos Dos Pereira, do republicanos. Republicanos. Eu tenho telefone dele, mas lá de trás, quando ele era deputado e não era presidente, eu já tenho, né, porque ele é evangélico, eu tenho o telefone dele há muito tempo. Só, eu não tenho telefone de ninguém. Eu não tenho telefone de nenhum líder partidário, a não ser de Sóstenes, Ou que é seja, então membro da minha o senhor igreja. coloca a sua opinião, externa a sua opinião, Sim. e vai ficar no campo da opinião para que, né, a classe, que o campo conservador considere, enfim, e gere Isso, debate. eu não considero, eu aceito, eu não aceito. Eu só quero dizer uma coisa, Paulo. Eu não baseio minhas opiniões em redes sociais. Eu vou te dar aqui uma prova. Esse é um problema da direita. Esse é um problema da direita. O que as redes sociais estão falando? Então, eu vou te dar uma prova. Na eleição de São Paulo, essa eleição foi emblemática. Eu fiz 30 vídeos, um por dia, contra Pablo Marçal. Um por dia. Eu perdi mais de 200 mil seguidores. Gente da direita que nunca fez vídeo a favor de Bolsonaro fez vídeo me atacando, inclusive atacando a minha moral. Jornalistas da direita que abriram para Pablo Marçal me caluniar, dizendo que eu recebi R$ 1 milhão de Eduardo Paes e estava apoiando ele, quando aqui no Rio de Janeiro, há 4 legislaturas, 4, 1, 2, 3, 4, 16 anos, que eu não apoio nenhum candidato a prefeito no primeiro turno. Tá? Aí o Pablo Marçal lançou isso. Aí, ó, ele não está com o Ramagem, ele está com o Eduardo Paes, quando eu nem abri a boca para falar de apoio. E jornalistas da direita abriram para Pablo Marçal. Eu, em Cristo digo a verdade, não minto, meu amigo, eu mandei vários áudios para Bolsonaro, para Michele, para Carlos, para Flávio, para Eduardo, dizendo: vocês estão brincando com uma coisa séria. Esse cara vai dividir a direita, vai levar metade dos evangélicos e vai levar metade da direita. Esse cara é sagaz, sabe usar rede social como nunca. Eu fui atacado, até um desembargador aí que é metido à direita e a querer fazer evento, mas só dá com burro na água. Esse cara atacou a minha fé, quis me dar lição de moral. O senhor é um pastor? Como é que o senhor fala de um irmão de fé? Aí depois que as coisas vieram à tona e mostrando o mau caratismo de Pablo Marçal, aí subiram a hashtag perdão, pastor Malafaia. Me desculpe, pastor Malafaia. E esse desembargador não teve a dignidade de dizer assim, ó, vou gravar um vídeo pedindo perdão ao pastor Malafaia. Então, eu estou preparado. Pode mandar bala, podem bater. Eu não estou nem aí. Eu tenho convicção. Eu não vivo de emoção nem de momento. Eu sei pensar. Eu sei ver lá embaixo. Eu sei ver um pouquinho longe. Então, Pablo Marçal, eu fui massacrado. Bolsonaristas históricos, que eu não quero dar o nome aqui, tudo se calaram, ninguém quis falar. Aí você veja, Pablo Marçal, um expert em rede social, o prefeito de São Paulo, ele não tem aquela capacidade de retórica, Pablo Marçal, um águia para falar, uma milícia digital de 120 mil pessoas só para falar o que ele quer, o prefeito não era bom de fala e quem ganhou a eleição. Então eu não me baseio. Se vão me criticar, se depois dessa entrevista vão falar, Sim. eu tenho minhas convicções e não abro mão delas. Sim. Agora, falando sobre cenário, algumas horas atrás saiu uma pesquisa da Quest, que está sendo comentada agora no meio político, saiu há cerca de 3 horas, mostrando Flávio Bolsonaro em segundo lugar numa disputa contra o presidente Lula, e chegou a surpreender muita gente na classe política que achava que Flávio demoraria mais tempo para ganhar alguma musculatura, tendo em vista que até então apostava-se em Tarcísio de Freitas como candidato. E agora Flávio aparece tanto no primeiro turno como no segundo, ali fazendo ali como candidato mais competitivo contra Lula. Como o senhor avalia essa pesquisa da Quest?
Teve também uma outra também de outros institutos que botaram também ali uma disputa bastante acirrada entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Como avalia essas pesquisas? Bem, primeiro que a disputa não está acirrada, porque são 10 pontos de distância. Não, outras pesquisas, entre o presidente teve uma e pesquisa Flávio. do Instituto GERP que apontou mais Eu parecida. estou falando de quem? E teve a da Quest. Mas vamos focar na da Quest, que é a de hoje, que apontou uma distância, olha aqui, Lula na frente, Flávio abaixo. Se Bolsonaro tem 25% do eleitorado, é lógico, é claro que muita gente que apoia Bolsonaro apoia quem ele indica. Então, essa transferência é automática. É claro. Não foi surpresa. Não me trouxe uma surpresa. Hã? Não foi surpresa para o senhor? Para mim, não. Não, para mim, não. Eu digo, claro que ele vai subir. Claro que ele vai subir. Isso eu não tinha nenhuma. E Tarcísio dizendo, eu não sou candidato. Tarcísio dizendo, bem, se Bolsonaro escolheu Flávio, então eu estou fora. Queriam o quê? Que o Tarcísio aparecesse na frente do Flávio? Aí eu ia dizer, esse cara é um hiperfenômeno. Certo? Esse cara é um hiperfenômeno. Então, isso está dentro daquilo da normalidade. Agora, qual é a rejeição do Flávio? O que é que a pesquisa fala da rejeição, o nome dele? Está lá nas cabeças, é mais do que a de Lula. E numa pesquisa não se olha só a intenção, olha a rejeição. Aqui é que está a chave. Pesquisa não se olha só a intenção de votos no cara, mas a rejeição a ele. E o senhor acha que o senhor acredita que Flávio Bolsonaro teria dificuldade de reverter esse cenário de rejeição? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ele não tem. Ele não tem estrutura para reverter rejeição, porque está cristalizada a rejeição a Lula e a Bolsonaro. Isso a sociedade está dizendo. Dá uma terceira opção. Dá um outro nome. Isso está claro, gente. O que Lula quer é Bolsonaro. Ele quer isso. Ele quer um Flávio. É o que ele quer, que tem mais rejeição do que ele. Eu quero dizer o seguinte, repito, eu não tenho nada contra o Flávio. A pior coisa é você agir debaixo de emoção, sabe? Não, Bolsonaro falou e está falado. Ei, Bolsonaro falou e está falado aonde e como? Bolsonaro falou e está falado aonde e como? Isso aqui tem que ter uma resposta para Bolsonaro, que Bolsonaro falou, está falado, depois que ele está 15 dias na cadeia, ou 20, emocionalmente abalado. Eu sei o que é uma pessoa emocionalmente abalada. Eu não comi merenda na universidade. Então, não vem para cá. Ai, olha a pesquisa, olha, ele subiu. E daí? E daí? Ó, eu estou aqui em Marabá, Paulo. Vou te contar aqui. Eu estou em Marabá, que eu tenho igreja aqui no Pará. Aí, eu gosto de andar na rua e falar com as pessoas que vêm falar comigo. E não estou falando de bacana, de empresário. Fui dar um passeio no barco, o cara que estava lá, o piloto do barco, pessoa simples, homem do povo. O cara vira para mim e diz assim, ô pastor, não leva mal não, hein? Com o Flávio não vai dar não. Eu não perguntei nada. Eu não dei opinião nenhuma. Olha, eu não uso o nome de Deus em vão. Aqui em Marabá, não estou dizendo que aqui é o espelho da verdade total. Mas eu não encontrei uma pessoa que esbarrou comigo falando de eleição, disse assim, pô, Bolsonaro acertou em escolher o Flávio. Agora, 80% das pessoas falaram comigo assim, ô pastor, se não é Bolsonaro, tem que ser Tarcísio. Impressionante o que eu estou falando para você. E eu ando em aeroporto, pego avião, a conversa é a mesma. Em tudo que é lugar que eu passo. O senhor acredita que é possível uma mudança, então, por parte de Flávio, da família Bolsonaro? Nós queremos ganhar uma eleição ou não? Essa é a pergunta que tem que se fazer para a turma da direita, para o PL, certo? O que é que nós queremos? Ganhar uma eleição ou todo mundo fica com medinho de contrariar Bolsonaro e dizer que esse não é o melhor nome? Com medo, desculpa, dos bolsomínios que vão atacar nas redes sociais. Aí, o deputado... Gente, os expoentes do PL, os expoentes, eu não vou dar nome de nenhum, que eu não vou fazer isso aqui. Mas eu conheço deputados e senadores que são expoentes do PL. Qual a empolgação deles? Nenhuma. Qual a empolgação deles, da maioria? Nenhuma.
Nenhuma. Foi ele escolhido? Ok, tá bom. Pelo amor de Deus, gente! Acorda! Acorda, direita! Para o senhor, Acorda! Os pastor. que se chamam e dizem que são bolsonaristas, acorda! Pastor, para o senhor, o presidente Lula será um candidato mais forte ou mais fraco do que em 2022? Do jeito que a coisa está indo, com toda a máquina de propaganda, de comprar jornais, de comprar mídia, com tudo isso, mas todo o rumo, né, que nós estamos assistindo, a questão da violência, a questão de corrupção, estrangulamento econômico, déficit monstruoso, eu não acredito que ele vai chegar forte na O eleição. senhor acredita que Agora, Lula estará mais fraco em 2026 do que na eu última eleição? acredito, porque tudo que está acontecendo, pode comprar, pode fazer programa aí para comprar as pessoas mais simples, pode fazer, mas eu estou dizendo que eu acredito. Eu não tenho aqui, eu não tenho profetismo sobre ninguém, ou revelações divinas. Eu estou dizendo aquilo que eu acho. O que eu acho, eu posso estar certo, posso estar errado. É a minha Pastor, maneira de pensar. falando sobre profetizar, essa questão religiosa, o senhor é uma liderança religiosa, uma liderança evangélica. Alguns meses atrás eu recebi aqui no Metrópolis o pastor Ottoni de Paula, do MDB, que é uma liderança também evangélica, e ele disse que é obrigação da igreja orar por Lula, por ser o presidente da República. O senhor concorda? A obrigação da igreja é orar pelas autoridades constituídas. Está em 1 Timóteo, capítulo 2. Eu oro pelas autoridades O constituídas, senhor eu ora oro por por Lula. governadores, pelo presidente, eu oro. Uma coisa é o que eu penso, uma coisa é a minha cidadania, uma coisa é meu direito de me posicionar, outra coisa é obedecer à palavra de Deus. Todo evangélico, todo pastor sabe. Isso nós sabemos. Na disputa eleitoral, certo? Nós temos opiniões, nós botamos para quebrar, um apoia A, outro apoia B e C. Depois que o cara ganha uma eleição, nós entendemos que é vontade permissiva de Deus, não é vontade absoluta. Tá? Na vontade de Deus, eu não vou aqui entrar em questões teológicas, tem a vontade permissiva e a vontade absoluta. A absoluta é aquela que Deus determina e acabou o papo. Mas tem a vontade permissiva. Quer dizer, Deus permite um homem escrever a história. Então, depois que ganha, biblicamente falando, eu tenho o dever de orar pelas autoridades. É o que eu faço. Então o senhor ora por Isso é que eu Lula. faço. Eu critico Lula, eu largo o aço em cima dele, tá certo? Que é meu direito de cidadania. Agora, como um cristão, eu sou obrigado a orar pelas autoridades que estão aí, até por Xandão, que está fazendo covardia contra mim. O senhor ora por Alexandre de Moraes? Eu tenho que orar por todos. A Bíblia não diz assim, orem pelas autoridades constituídas, mas se alguma autoridade estiver te perseguindo, manda ele para o inferno. Não tem esse versículo na Bíblia. Então, eu, quando oro, sabe, por esses homens, você tem que ter sabedoria para orar, sabedoria para pedir a Deus. Então, Mas como é que eu oro? como é que é essa oração, pastor Silas? Por exemplo, o senhor Então, eu vou te cita dizer nominalmente como é o que a minha, presidente Lula, o como ministro é que a Alexandre. minha, como é que a minha oração, seja para Lula, seja para Alexandre de Moraes, Como é? seja para um governador, seja para alguém que eu sei que é contra mim, sabe? Que armou contra mim, qual é a minha oração? Deus, que a tua vontade se estabeleça na vida desse homem. Manifeste a tua justiça. Essa é a minha oração. A vontade de Deus, ela é soberana, que a tua vontade se estabeleça. Quando é o presidente da República, Deus, seja ele quem quer que seja, dê sabedoria a esse homem para governar essa nação. É a minha oração. Dê sabedoria a esse homem para governar essa nação. Aqui no debate, a minha opinião, o que eu quero, o que eu penso, é meu direito. E a Bíblia não nega a minha cidadania terrena. A cidadania terrena, a cidadania celestial, como nós falamos, não elimina a cidadania terrena. Por isso Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O senhor citou Entendeu? Timóteo, né, que é a passagem da 1 Bíblia, Timóteo, capítulo 2. a passagem da Bíblia que o Eu senhor cito o disse texto. que Olha é... o que diz esse texto. Antes de tudo, que se façam orações, súplicas, intercessões pelos homens que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, e eu digo isso na igreja que eu sou pastor, o apóstolo Paulo diz assim: antes de você orar por seus problemas, antes de você interceder por qualquer pessoa, antes de você orar pelos seus propósitos, você deve orar pelas autoridades constituídas. Antes de tudo, antes de qualquer oração, que você faça orações, súplicas, intercessões pelos homens que estão em eminência, para que haja uma vida quieta e sossegada. E aí Então, como é aí que que o senhor mentaliza no momento de oração, tanto o presidente Lula quanto o ministro Alexandre de Moraes, nessa Aí eu hora. vou orar, aí eu vou orar. No caso de um presidente da República, Senhor, no caso de um governador, de um prefeito, dá sabedoria a esse homem para governar a cidade, dá sabedoria a esse governador para governar esse estado, dá sabedoria a esse presidente. No caso de outras autoridades, e num caso, né, eu digo, Deus, ó, minha oração, eu coloco nas tuas mãos o Supremo Tribunal Federal, eu coloco nas tuas mãos o Senado, eu coloco nas tuas mãos a Câmara de Deputados, abre os olhos do povo brasileiro. E a sua oração Mostra a eles para a o verdade. ministro. Essa é a minha oração. Sua oração para o ministro Alexandre de Moraes, como é? Eu não oro para Deus matar. Ah, meu Deus, manda um juiz e mata esse cara. Ah, esse desgraçado que está me perseguindo. Não, eu não faço essa oração. Isso eu chamo de oração inócua. Isso não é oração. Não, e como Isso é que é que vingança. você faz por ele? A que o senhor faz por ele? Então, a minha oração, eu digo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos Alexandre de Moraes. Manifeste na vida dele a tua vontade. Manifesta a tua justiça em tudo que ele está fazendo. Essa é a minha oração. Ou seja, o Quando se senhor, trata de Alexandre o de senhor Moraes, quando faz uma da oração para covardia Alexandre de e da Moraes, o senhor maldade dele deixa. contra mim. O senhor não pede nada em relação ao senhor. É que Deus faça eu não a vontade posso, dele. Que sabe, Deus julgue da forma como ele achar. Se achar que está certo, tudo bem. Se achar que está olha, errado, tudo bem. É eu isso. vou te dizer um texto da Bíblia, eu já citei manifestações. O Salmo 89:14 diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. O trono de Deus é sustentado por justiça e juízo. Agora, o que as pessoas têm que entender é que Deus não age no tempo do homem. Deus não age no nosso tempo. Mas por que Deus? Olha quanta injustiça, olha quanta maldade. Deus não está vendo isso? Claro que ele está vendo. Deus, o relógio da providência divina não anda atrasado nem adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Então, eu não fico nessa, meu Deus, por que Deus não está fazendo? Porque Deus, caramba, aí Deus está dormindo? Não, ele não dorme. Deus age na hora certa e nunca age no tempo do homem. Olha, eu adoro falar sobre assuntos religiosos. Confesso até que eu ingressei mais tempo do que eu havia previsto aqui para a nossa entrevista. Mas eu queria falar agora, voltar um pouquinho para os temas mais terrenos, sobre, por exemplo, a Lei Magnitsky. Os Estados Unidos revogaram a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Até que ponto isso impacta o discurso da direita para 2026? Bem, vamos lá. Vamos analisar. Número 1, eu entendo por que Eduardo Bolsonaro foi para a América. Eu até entendo. Ver o pai injustiçado, ver um julgamento vergonhoso político. Então, o desespero do cara de querer ajudar o pai. Bolsonaro chorou. Bolsonaro não queria que ele fosse, lutou para ele não ir. Eu também achava, na minha opinião, não acho que é o melhor, não acho que isso é o melhor, mas ele quis ir porque ele é adulto. Então, você querer colocar na direita a responsabilidade porque Eduardo foi para os Estados Unidos, livre vontade pessoal dele. A família Bolsonaro sabe disso. Se você perguntar, eles não podem negar essa verdade. Estou dizendo que Bolsonaro chegou a chorar, insistiu para ele não ir. Então, como é que a direita é que quis que Eduardo fosse lá? Então, estou quebrando o primeiro argumento. Então, não foi Bolsonaro, meu filho, parte para a América. Vamos ter uma ação para ver se a gente muda isso. Não, negativo. Foi uma decisão pessoal dele. Uma iniciativa individual. Bolsonaro, individualicíssima. Individualicíssima. Ok? Não teve aqui, olha, o PL está a favor de que ele vá para lá. O Bolsonaro, não teve isso. Então ele foi. Então, aqui vamos por etapa. Muito bem. Foi lá, usou a influência dele, os amigos, os relacionamentos que ele tem lá, tá certo? Aí vem a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Aí o presidente americano retira, aí eu começo a ouvir uma outra conversa.
Tá vendo? Foram fazer a dosimetria. Olha aí o que deu aí. Ó. Olha o resultado. Primeiro, há mais de 30 dias. Flávio acabou de dizer isso aí. Bolsonaro falou, gente, vamos aceitar a redução de pena, porque não há ambiente político para aprovar anistia agora. Pelo menos manda essas pessoas para casa. E vão reduzir minha pena, mas eu vou ficar na cadeia 3, 4 anos, mas vai valer a pena para essas pessoas irem para casa. Bolsonaro era a favor disso. Tanto é que o líder Sóstenes, né, que é o líder do PL, foi lá e disse, não, é isso aqui que o Bolsonaro quer e nós vamos acordar. Então, essa conversa de que o presidente americano tirou a Magnitsky porque foi aprovado isso, espera aí que eu vou chegar lá. Espera aí que eu vou chegar lá. Aqui não tem mamãe me chora. Tá certo? Então, se isso é verdade, primeira hipótese, se isso é verdade, que Alexandre de Moraes, que Donald Trump tirou a Magnitsky de Alexandre de Moraes, porque eles entenderam que já estava satisfeito com a dosimetria, então, ó, graças a Deus, vamos botar gente honesta com 14, 15, 16 anos na cadeia, não é a tua mãe, para alguém que está me assistindo, não é teu pai, não é tua irmã que está injustamente com pena de 14, 15, 16, 17 anos. Então, palmas. Agora, vamos para o outro lado. Minha gente, o americano olha o umbigo dele. Donald Trump é business. O advogado de Wesley Batista, na América, é advogado também de Donald Trump. Ai, minha gente, qual é o acordo? Hã? Que acordos estão debaixo do pano entre o presidente brasileiro e o presidente americano que não vê à tona? Balança Hã? comercial, importação, exportação de produtos. Terras raras. Terras raras. Hã? Que lá a, a, a mina, né, onde se faz, precisa de um investimento de 500 milhões para ampliar e está na mão de americanos e canadenses. A questão geopolítica de ver a China, né, invadindo tudo, o que está nesse acordo que ninguém sabe? Então, minha gente, a conjectura, para mim, o que menos pesa é a questão de redução. Isso aí é gente que está lá na América e não está aqui, aí quer dar uma satisfação para dizer, tá vendo? Olha, nós lutamos por uma coisa, viu? Mas vocês aí no Brasil fizeram errado. Negativo, fez certo. É o que é possível agora. A Embaixada dos Politicamente, Estados Unidos, pastor, emitiu um comunicado horas antes de os Estados Unidos anunciarem a revogação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A Embaixada dos Estados Unidos emitiu um comunicado dizendo, olha, a Embaixada dos Estados Unidos vê com bons olhos a aprovação do PL da dosimetria, que reduz as penas e tudo mais, e por conta disso agora vemos sim uma possibilidade de diálogo, dizia a nota, pura e simplesmente. Aí horas depois vem o anúncio oficial da revogação da Magnitsky. eu disse para você, repito aqui, se tirar a Magnitsky de Alexandre de Moraes por causa dessas pessoas, o que é que vale mais? Uma vingança? Não, vamos arrebentar esse cara? Ou essas pessoas injustamente condenadas? O que é que vale mais, minha gente? O senhor Clezão era acredita, membro da minha igreja. o senhor acredita que a lei Magnitsky cumpriu um papel? Eu acredito que sim. Botou na parede. Eu acredito que sim. E se foi revogada, que para mim não é só isso. Ô, Paulo, para mim não é questão de redução de pena. São interesses geopolíticos que ninguém sabe. Os acordos, o que foi feito. Nós não sabemos. Nem Lula botou para fora, nem o lado de lá também botou. Então, não vem para mim, eu tô dizendo, é por causa disso? Valeu. Não é por causa disso? Aí, a questão é que o momento político agora é para redução de pena. Lá na frente, num outro tempo, ok, tem maioria na Câmara e no Senado. Eu vou dizer uma coisa para você. Nem na Câmara tinha certeza que ia passar agora a anistia. Que dirá do Senado? Então, o que é melhor? Tirar essas pessoas da cadeia que estão lá sem merecer
por uma baderna que a esquerda cansou de fazer pior. 2006, 2014, 2017, com gente ferida, policial ferido, gente em estado grave, porque era uma baderna, dona de casa, trabalhador. Então, é melhor essas pessoas irem para casa. Então, essa é o momento político para isso. Então, ok. O senhor defende que o Senado aprove exatamente o texto aprovado pela Câmara, que reduz a pena, inclusive, de Bolsonaro. Bolsonaro, pastor Malafaia, Bolsonaro, segundo uma entrevista que o próprio relator do texto, Paulinho da Força, concedeu à nossa repórter Camila Xavier aqui no Metrópolis, reduziria a pena de Bolsonaro para um pouco mais de 2 anos, só para dar as informações aqui. Sim. E outra, se no texto, que eu não conheço todo ele, tem alguma coisa para redução de penas de criminosos, aí é outro papo, que tire isso, qual é o problema? Vai voltar para a Câmara. Se tem alguma coisa aí que eu estou ouvindo, eu estou dizendo que eu estou ouvindo. Sim. Não, tem aqui também a questão de liberação de criminosos comuns, que vai reduzir, não, nós não aceitamos isso. Ok! A questão são essas pessoas e essas condenações absurdas por pura perseguição política. Pastor, o senhor disse que a atitude de Eduardo Bolsonaro de ir aos Estados Unidos foi uma atitude individualíssima. O senhor acredita que ele errou, dado os últimos acontecimentos, ou não, ele acertou? Eu acredito que toda a boa vontade dele, todo o desejo dele, certo? De ajudar o pai, por não ter onde recorrer. Lembrando a vocês que Dilma, isso aqui é muito importante, Dilma pediu sanções contra o Brasil. Dilma foi lá na ONU, foi lá na América pedir sanções contra o Brasil. Vamos abrir os olhos. Por quê? Não tinham de recorrer mais. Então, eu entendo muito a postura do Eduardo de tentar, sabe, uma solução por causa da injustiça do pai. Só que, para mim, não deu certo. Certo? Só que não deu certo. Foi uma tentativa. E o senhor acredita que agora... que Bolsonaro pensava que ele aqui era mais útil. E o senhor acredita que o inquérito aberto pela Procuradoria, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre, a PGR ofereceu denúncia contra ele, o senhor acredita que é um inquérito injusto de acusá-lo de cometer crimes por conta da articulação dos Estados Unidos? Essa conversa de que ele foi lá lutar contra o nosso país, bem, vamos ver o documento de Donald Trump para os 50% do tarifaço. Tem duas coisas. Ele cita Bolsonaro ali. Ele cita o caso de Bolsonaro. Uma, direitos humanos, censura, a redes sociais, a plataformas americanas, lá bota STF, leia-se Alexandre de Moraes. Então, os dois motivos do tarifaço é Alexandre de Moraes e o segundo, Lula. Vamos lembrar que ele estava se alinhando com nações anti-americanas, China, Irã e Rússia, e falou até a besteira asneira, porque o dólar, né, é a moeda internacional, sabe? Então, o americano está aqui. O americano vem e lepute. O presidente americano taxou o Brasil por causa de Eduardo. Estão de brincadeira com a minha cara. Então, eu acho que é injusto contra ele. Até eu estou no pacote. O senhor foi alvo de operação da Polícia Federal. O senhor foi alvo de operação, de busca e apreensão. Então, e no documento do porquê, suspeita também de que eu estou envolvido como num complô. Isso é uma vergonha, cara. Isso é um absurdo. Para quê? Para tentar me calar e me cercear. É o jogo. Não suportam o contraditório, não suporta quem tem opinião, então querem me calar a todo custo, com absurdos que não tem nem o porquê do que está acontecendo comigo. Recentemente, pastor, para a gente encaminhar para a parte final aqui da nossa entrevista, recentemente o ministro Gilmar Mendes, do STF, proferiu uma decisão liminar alterando o critério para impeachment de ministros do STF, ou seja, não caberia mais ao Senado julgar o impeachment de ministros do STF e apenas o Procurador-Geral da República teria a competência de oferecer denúncia que pudesse levar ao impeachment de ministros do STF. Depois de muitas críticas do próprio Senado Federal, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
afirmou que Gilmar estaria tentando usurpar a competência do Legislativo. O ministro Gilmar Mendes recuou dessa decisão, ele suspendeu, ou seja, ainda não há uma decisão definitiva sobre o assunto, mas ele suspendeu aquela liminar. Como o senhor vê essa possibilidade de alterar o critério para impeachment de ministros do STF? Primeiro, quem tem o poder de alterar critério é o Legislativo. Se a lei é caduca ou velha, não é o STF que muda. Quem muda é o Legislativo. Ainda bem que houve um bom senso do ministro de recuar, porque tem um outro dado aí. O artigo 1º da Constituição, parágrafo único, diz que o poder, ele emana do povo, né? Ele é exercido em nome do povo pelos seus representantes. Isso aqui, diretamente ou pelo povo. Então, quer dizer que o povo brasileiro não podia mais denunciar um ministro do STF? Isso é um porque absurdo. hoje, porque cabe ao Senado iniciar o processo de impeachment, mas qualquer cidadão pode protocolar no Senado um pedido de Perfeitamente. impeachment. Então, como é que pode isso? Em que amparo legal para que o procurador-geral ofereça denúncia? Isso é uma aberração, um absurdo, absurdo. Ainda bem que o ministro Gilmar Mendes teve a dignidade de recuar, porque é o absurdo dos absurdos, tirando do povo brasileiro o direito de denunciar, e como você bem falou, quem representa o povo nessa questão é o Senado, e oferecer uma denúncia de impeachment. Então, ainda bem que recuaram. Pastor Silas Malafaia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu sempre encerro as minhas entrevistas abrindo um espaço para as considerações finais, e assim o faço agora, caso o senhor queira também acrescentar uma última mensagem para quem está nos assistindo. Bem, eu quero deixar bem claro mais uma vez que eu não sou inimigo de Flávio Bolsonaro, gosto dele, tenho uma admiração por ele, mas o meu país é mais importante do que nomes. A minha nação, o bem da minha nação é mais importante do que nomes. Eu não tenho paixão política por ninguém. Eu tenho a minha história é o meu é a minha identidade. Eu tenho me posicionado nos momentos mais cruciais em defesas que poucos fizeram de Bolsonaro, sei o preço que pago, sei o que nós fizemos para botar povo na rua, quando o Bolsonaro, naquele fevereiro de 2025, e aí eu vi o Flávio falando que eu andei dizendo conversas íntimas entre eu e Bolsonaro, nada além da verdade. E eu ainda disse assim, eu também estaria da minha maneira. Quando o Bolsonaro, lá em Mambucaba, vendo todo o seu entorno ser preso, e ele estava lá angustiado e chorando, mostra que ele é um homem humano, aí eu liguei para ele. E ele falou, Malafaia, tu tá vendo tanta injustiça? Estava tudo armado para ele ser preso. Lá em fevereiro de 2025, eu falei, Bolsonaro, tu quer ser preso em Mambucaba ou tu quer ser preso botando o povo na rua? Ele falou, mas como? Eu falei, vamos fazer uma manifestação. Vamos para a rua, mas como é que vai ser? Deixa comigo, cara. Eu só preciso que você grave, porque você é o ícone. Eu não tenho poder de levar gente para manifestação, mas você tem. Aí ele gravou o vídeo e foi a maior manifestação, se você parar para pensar, de fevereiro de 2025 para cá, de todas que fizemos, com mais de 700 mil pessoas. Então, eu tenho dado a minha contribuição. Eu acho que eu tenho um pouquinho de moral para falar e aceito crítica, aceito gente que diz assim, eu não concordo com o pastor Malafaia. Ok, qual é o problema? Você não vai ser meu inimigo porque não concorda comigo, nem eu vou ser seu inimigo. Aqui está a minha opinião, está acabado. É o jeito que eu penso. E está encerrado. E eu oro para que Deus tenha misericórdia do nosso país, para que abra os olhos do povo brasileiro, esse espírito de mentira, de encantamento, esse espírito de coisas horrorosas feitas debaixo do pano, que Deus traga à luz e afaste esses homens maus de postos principais da nossa nação. Obrigado, Paulo. Deus abençoe você. O Metrópole, que tem sido um instrumento top, aberto para todas as correntes. E Deus abençoe a todos que estão me assistindo. E pode me criticar. Agora, ó, critica o que eu falo, não critica a minha moral, não. Não ataca porque eu sou pastor, não. Mostra que você não tem opinião. Aí você só quer atacar. Então, mostre com as suas opiniões. Abração e obrigado.
Pastor Silas Malafaia, muito obrigado pela sua participação aqui no meu portal Metrópolis. E para você que nos acompanha em casa, siga as redes sociais do Metrópolis, acesse metrópolis.com. Mais tarde vai estar toda a entrevista nas redes do canal para você acompanhar também no YouTube. Um forte abraço. Tchau, tchau.